Jonas, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Conta-se uma história que havia um grande muro separando dois grandes grupos. De um lado estavam Deus, os anjos e os servos leais de Deus. Do outro lado do muro, estavam Satanás, seus demônios e todos os humanos que não servem a Deus. Em cima do muro havia um jovem indeciso, que havia sido criado num lar cristão, mas que agora estava em dúvida se continuaria servindo a Deus ou se deveria aproveitar um pouco dos prazeres do mundo. O jovem indeciso observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar para ele: Ei, desce do muro, desce agora, vem para cá. Já o grupo de Satanás não gritava nem dizia nada. Essa situação continuou, aliás, por um grande período de tempo, até que o jovem indeciso resolveu agora perguntar para Satanás: O grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer e para ficar do lado deles. Por que você e o seu grupo não me chamam, nem dizem nada para me convencer a descer para o lado de vocês? Grande foi a sua surpresa quando Satanás respondeu: É porque o muro é meu. Então nunca nos esqueçamos, não existe um meio termo. O muro tem um dono e não é Deus. O dono do muro é Satanás. Já Deus deseja o nosso arrependimento, que a gente desça desta indecisão e escolha ficar do lado dele. Quando a Bíblia fala em arrependimento, sempre fala em nós nos voltarmos, mudarmos aqui a nossa conduta, fazermos a nossa conversão para o lado de Deus. Já quando fala em arrependimento do próprio Deus, como aqui em Jonas 3:10, apresenta dois grupos de textos. Um deles diz que Deus se arrepende, o outro grupo que ele não se arrepende. Como entender isso? Aliás, será que Deus se arrepende? Se arrepende ou não se arrepende, afinal? No grego, idioma em que foi escrito o Novo Testamento, há duas palavras para expressar arrependimento. A primeira, metanoia, enfatiza a mudança de mentalidade, mudança de propósito, de atitude, ou seja, implica numa conversão. Por ser perfeito, Deus nunca tem esse tipo de arrependimento. Deus nunca muda. Esse é o tipo de arrependimento que Deus espera de nós, pecadores. Posso ler, por exemplo, o que está em Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz: Arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Já a segunda palavra é metamelomai, que destaca a mudança de sentimentos, não a mudança em relação às atitudes. Pode significar sentir tristeza, estar tocado de remorso. Esse arrependimento não muda o pensamento, mas representa uma mudança de emoções. E esse é o arrependimento de Deus, esse é o arrependimento divino. Já seus propósitos nunca mudam, seus sentimentos sim. No hebraico, por sua vez, idioma em que foi escrita a maior parte do Antigo Testamento, é comum a ocorrência de palavras que tenham dois ou mais sentidos. Por isso, em 1 Samuel 15, é usado o verbo nirã por duas vezes para se referir ao arrependimento de Deus, mas também com significados diferentes. No verso 11, é dito que ele se arrepende, e no verso 29, é declarado que ele não se arrepende. No primeiro caso, o verbo destaca que Deus está profundamente triste pela desobediência de Saul, que escolheu satisfazer um capricho pessoal em lugar de seguir a vontade revelada por Deus. No segundo, o mesmo verbo é empregado para declarar que Deus nunca muda de opinião. Portanto, as declarações bíblicas de que Deus não se arrepende, na verdade declaram que Ele não muda a sua mente. Os textos que afirmam que Deus se arrepende transmitem a ideia de que Ele muda o seu sentimento, a sua reação a algum procedimento humano. E assim, quando há uma mudança na conduta humana, ocorre uma mudança no juízo divino também. E foi isso que aconteceu ali em
no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10. Os ninivitas se arrependeram, mudando os propósitos e rumos da vida, e Deus se arrependeu, mudando seu sentimento, alegrando-se com a conversão deles. Portanto, hoje é o momento de a gente confessar os nossos pecados perante Deus, nos arrependermos e desfrutarmos da alegria da sua graça, esta alegria que brota do coração do Senhor. Que Deus nos abençoe. Para mim, Esael Fernando, foi mais uma vez uma alegria, um prazer, um grande privilégio ter acompanhado você nesta manhã aqui no Bom Dia Novo Tempo. Deixo você meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e meu desejo de a gente se reencontrar amanhã a partir das 8 em mais um Bom Dia Novo Tempo, se Deus assim permitir. Grande abraço, fique na paz e até lá.